Robin Gibb, a voz icônica que transcendeu a música e a memória, guardava um segredo que nunca compartilhou completamente com o mundo. Mais do que uma abelha, mais do que um irmão gêmeo, este homem, cuja vida se entrelaçou com melodias inesquecíveis, abriu-se de forma inédita em seus últimos anos. Enquanto a doença apagava o brilho dos holofotes, Robin revelou uma história diferente. Uma história de amor, de perda, e antes de sua morte, uma verdade impactante sobre seu irmão gêmeo, Maurice. A origem de uma conexão inquebrantável. Em uma fria manhã de dezembro de 1949, a ilha de Man testemunhou a chegada de duas vidas entrelaçadas para sempre. Robin Hugh Gibb e Maurice Ernest Gibb. Apenas 35 minutos separaram seus nascimentos, mas um laço que transcendia o tempo os uniu desde o primeiro suspiro. Eles não eram apenas gêmeos, eram duas metades de um mesmo espírito brilhante, refletidos nos olhos um do outro. Desde os primeiros dias, sua conexão era assombrosa. Engatinhando e balbuciando lado a lado, desenvolveram uma linguagem secreta. Uma mistura de sons e gestos que só eles entendiam. Um código privado que ninguém mais conseguia decifrar. O lar da família era um santuário de música e calor. O velho piano vertical, presença constante na sala de estar, parecia respirar com eles enquanto seus dedinhos desajeitados pressionavam as teclas, criando melodias às vezes caóticas, mas sempre cheias de promessas. Sua mãe, Bárbara, foi sua primeira incentivadora, alimentando sua paixão com uma fé inabalável. Ela via nos olhos deles uma centelha que ia além das brincadeiras infantis, uma fome inconfundível por algo maior. O pai, Hugh, equilibrava sua praticidade com um incentivo gentil, gerenciando as primeiras apresentações dos filhos e garantindo que tivessem oportunidades para crescer, sempre protegendo o laço delicado que compartilhavam. Os primeiros capítulos de suas vidas os levaram das colinas verdes da ilha de Man às agitadas ruas de Manchester e depois, cruzando oceanos, até a Austrália. Cada mudança foi um desafio, mas também uma oportunidade. Onde quer que fossem, a música os acompanhava como um farol. Uma tábua de salvação em meio a novos ambientes e rostos desconhecidos. Não era apenas um hobby ou um sonho. Era sua identidade, o fio invisível que costurava suas almas. Os gêmeos Gibb nunca foram apenas irmãos. Para quem os amava, eles eram o eco vivo um do outro. Um só coração batendo em dois corpos, destinados a criar beleza a partir de sua existência compartilhada. De companheiros a ícones musicais, a Austrália tornou-se um campo de testes para os irmãos, um lugar onde se transformaram de companheiros inseparáveis da infância em artistas com um destino compartilhado. Junto ao irmão mais velho, Barry, derramavam seus corações em cada nota, em cada apresentação. Tocavam onde quer que surgisse uma oportunidade. Salões escolares, pequenas rádios, concursos de talentos que atraíam plateias modestas. No entanto, mesmo nesses começos humildes, a magia era inegável. Suas vozes se misturavam com naturalidade, tecendo harmonias ao mesmo tempo etéreas e arrepiantes, lançando um feitiço que persistia muito depois do último acorde. Sua música não era apenas entretenimento. Era uma invocação de algo profundo. Os irmãos Gibb canalizavam emoções cruas e reais. Anseio, esperança, tristeza, que tocavam os ouvintes de forma inesperada. A voz de Robin se destacava com seu vibrato característico, um tremor que transmitia vulnerabilidade e força no mesmo fôlego. Era uma voz capaz de sussurrar ou se elevar em um grito apaixonado, encarnando a alma das canções que criavam. Enquanto isso, Maurice era a força silenciosa por trás de tudo. Seus talentos como multi-instrumentista e arranjador eram vitais. Tecia as linhas de baixo, as melodias sutis, as texturas que transformavam suas músicas de simples canções em tapeçarias complexas e brilhantes. Era o arquiteto nos bastidores, muitas vezes evitando os holofotes, mas sempre ancorando o som.
O nascimento de uma lenda e o herói silencioso. Em 1966, os irmãos Gibb haviam retornado à Inglaterra com sua identidade musical afiada e prontos para incendiar os palcos do mundo. Ressuscitaram sua banda com um novo nome, Bee Gees, um apelido que logo se tornaria sinônimo de uma era. Seu primeiro grande sucesso, New York Mining Disaster 1941, rompeu a barreira do anonimato e os apresentou a uma audiência global. Críticos os compararam aos Beatles, mas os Bee Gees conquistaram um espaço próprio, em grande parte graças à inconfundível assinatura vocal de Robin e à musicalidade intrincada de Morrissey. Junto com Barry, cujo carisma e talento para compor brilhavam intensamente, eles eram mais do que uma banda. Eram uma irmandade, unidos pelo talento, pelo amor e por uma visão compartilhada. Morrissey, em especial, foi o herói anônimo. Não buscava os holofotes nem os elogios, mas sua presença era a cola que mantinha o grupo unido. Pacificador nos momentos de tensão, colaborador incansável e, acima de tudo, um irmão ferozmente devotado a Robin. Maurice Gibb, a âncora inquebrantável. Enquanto a voz de Robin Gibb capturava corações, a verdadeira espinha dorsal dos Bee Gees pulsava no silêncio criativo de Morris. Suas mãos firmes no baixo e no teclado, seu ouvido intuitivo para os arranjos e sua lealdade inquebrantável formavam o alicerce sobre o qual os Bee Gees construíram seu império. Por trás das melodias elevadas e do sucesso deslumbrante, existia a força tranquila de Maurice Gibb, o irmão cujo coração batia em sincronia com o de Robin, entrelaçados para sempre. A fratura que rompeu um laço sagrado. À medida que a estrela dos Bee Gees ascendia a alturas vertiginosas no final da década de 1960, os holofotes revelavam uma tensão crescente por trás da superfície. A fama tinha o poder de expor não apenas o brilho, mas também as rachaduras internas do grupo. A pressão constante para inovar, se manter relevante e continuar produzindo sucessos pesava enormemente sobre os irmãos. Robin, cuja voz havia se tornado a marca evocativa da banda, se viu lutando contra frustrações criativas difíceis de expressar sem ameaçar a frágil dinâmica familiar. Em 1969, essa tensão culminou na decisão de Robin de deixar o grupo. Foi uma mudança sísmica, não apenas profissional, mas emocional. Pela primeira vez em suas vidas, Robin e Morrissey foram separados não só pela geografia, mas também pela própria música. Morrissey, sempre a coluna estável, escolheu permanecer e seguir em frente, mantendo o ritmo e a coesão da banda na ausência de Robin. Para Robin, os meses seguintes foram um calvário de solidão. Mais tarde, ele descreveria esse período como o mais solitário de sua vida. Um tempo em que a alegria de fazer música foi ofuscada pela ausência crua de seu irmão gêmeo. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Revelava uma verdade dolorosa. Apesar da fama, da fortuna e da adoração, sua maior força sempre foi a conexão entre eles. Um laço que transcendia a irmandade e se derramava em cada nota cantada. As lutas de Morrissey se aprofundaram nesse período. As pressões e o peso emocional o levaram a buscar refúgio no álcool, um bálsamo que amortecia a dor, mas aprofundava as feridas. Robin, por sua vez, caiu em uma espiral de dúvidas, questionando seu lugar. Não apenas na banda, mas no mundo. A separação, embora breve, obrigou os dois a confrontar vulnerabilidades que haviam ignorado por muito tempo. Por trás da fachada brilhante da fama, estavam homens frágeis, amarrados por uma história compartilhada e uma necessidade silenciosa um do outro. Quando finalmente se reuniram, foi menos uma conversa e mais um pacto tácito. As palavras sobre a ruptura foram poucas. A própria música tornou-se sua linguagem. Cada acorde, cada harmonia sussurrava perdão e renovação. A sintonia criativa entre eles foi restaurada, não porque forçaram, mas porque ela estava entrelaçada na fibra mais íntima de suas almas.
O ressurgimento e o preço da glória. Meados da década de 1970 marcou o início de um novo e deslumbrante capítulo para os Bee Gees, um capítulo que redefiniria seu legado para sempre. O lançamento de Saturday Night Fever não foi apenas um álbum, foi um fenômeno cultural. A era disco, com seus ritmos pulsantes e pistas de dança cintilantes, abraçou os Bee Gees de corpo e alma. No entanto, por trás do brilho dos falsetes e dos palcos reluzentes, havia uma fornalha de trabalho incansável e uma complexidade artesanal que poucos fora das paredes do estúdio podiam compreender. A criação daquelas faixas icônicas não foi fruto de um gênio espontâneo. Cada música era resultado de incontáveis noites sem dormir, nas quais camadas sonoras eram meticulosamente entrelaçadas com precisão e paixão. O gênio discreto de Maurice muitas vezes passava despercebido pelo público. Mas dentro da banda, seu papel era fundamental. Ele era o multi-instrumentista, o arranjador, o solucionador de problemas que podia pegar uma guitarra, um baixo, um teclado, até a percussão, e integrá-los perfeitamente à tapeçaria sonora em constante evolução. Robin, sempre o carismático líder de palco, nutria uma profunda admiração pelos instintos musicais do irmão. Maurice possuía uma habilidade espantosa de ouvir harmonia onde ninguém mais ouvia, no sussurro das folhas, no zumbido da cidade, e traduzia isso em melodias que tocavam a alma. Para os irmãos, a música não era meramente uma profissão, era um diálogo sagrado, uma comunhão de espírito e criatividade que os unia além das palavras. No entanto, mesmo em meio ao auge, uma sombra ominosa persistia. As exigências da fama eram implacáveis e o custo emocional crescia. Por trás do glamour, o fogo que alimentava sua criatividade também ameaçava consumi-los. Enquanto suas vozes ecoavam nas pistas de dança ao redor do mundo, outra perda se aproximava silenciosamente. Uma perda que colocaria à prova a resiliência de seu vínculo e mudaria o rumo de suas vidas para sempre. Uma ferida inapagável no coração dos Gibb. O ano de 1988 deixou uma cicatriz profunda e permanente no coração da família Gibb. Andy Gibb, o caçula dos irmãos, que havia conquistado seu próprio espaço no mundo da música como estrela pop solo, se foi de repente. Sua morte por miocardite, uma inflamação grave do músculo cardíaco, chegou como um choque quase surreal. Com apenas 30 anos, Andy foi arrancado cedo demais. Uma chama vibrante apagada abruptamente, deixando a família em estado de choque e fragmentada. Para Robin, a perda foi mais do que a morte de um irmão. Foi uma ruptura devastadora no núcleo de sua existência. Lutou com ondas de angústia e culpa. O fantasma de uma perda iminente. A morte de Andy Gibb, o irmão mais novo, tornou-se uma espinha cravada no coração de Robin. Uma tortura constante que o assombrava dia e noite. A ideia de que a tragédia poderia ter sido evitada se apenas outras decisões tivessem sido tomadas, se contorcia dentro dele como uma tempestade implacável. Maurice, pragmático mas igualmente devastado, culpava as pressões implacáveis e as duras exigências da indústria musical. Um mundo onde até mesmo as estrelas mais brilhantes podiam ser consumidas sob o peso esmagador das expectativas. Barry, normalmente a âncora, se recolheu. Seu silêncio carregado de uma dor não expressa, como se fosse uma armadura contra o sofrimento insuportável. Os irmãos derramaram sua dor na arte, canalizando a emoção crua para a música. Wish You Were Here, um tributo assombroso, surgiu das profundezas dessa perda. Uma melodia impregnada de saudade e dor. O lamento de quem sente falta de uma alma que antes era central em suas vidas. Mas sob as notas e harmonias, o coração de Robin abrigava um medo mais sombrio. Um medo que o perseguia com persistência implacável. Temia que a morte de Andy não fosse apenas um acidente trágico, mas um aviso sombrio, de que o fio que unia os irmãos
era perigosamente tênue, frágil o suficiente para se desfazer novamente. Esse medo sussurrava uma possibilidade arrepiante, de que a mortalidade pairava por perto e que talvez um destino cruel já tivesse lançado sua sombra sobre todos eles. Essa premonição sombria que Robin tentou silenciar provaria ser dolorosamente verdadeira, muito antes do que qualquer um poderia imaginar. A noite que mudou tudo. Em uma fria noite de janeiro de 2003, o pesadelo da família Gibb voltou com intensidade brutal. Maurice Gibb foi levado às pressas a um hospital da Flórida após sentir uma forte dor abdominal. O diagnóstico era urgente. Um intestino torcido havia interrompido o fluxo sanguíneo, desencadeando complicações que culminaram em uma parada cardíaca. Os médicos lutaram ferozmente contra o tempo, tentando salvar o homem cuja voz e presença haviam sido um pilar por décadas. Mas, apesar de todos os esforços, Maurice se foi na mesa de cirurgia, deixando o mundo mais escuro com uma alma luminosa a menos. Com apenas 53 anos, sua morte foi um golpe cruel e inesperado. Quando a ligação chegou até Robin, a notícia o atingiu com uma força quase incompreensível. No entanto, ao contrário dos gritos ou soluços que muitos esperavam, a reação de Robin foi um silêncio inquietante. Ele não desabou. Não se partiu de imediato. Em vez disso, permaneceu sentado, imóvel, enquanto o peso da perda se instalava ao seu redor como uma névoa sufocante. As horas passaram em um borrão de torpor até que as palavras finalmente escaparam de seus lábios. Uma confissão simples e crua que revelou seu espírito despedaçado. Sinto como se tivessem me partido ao meio. A morte de Maurice não foi apenas a perda de um irmão, mas a fratura da própria alma de Robin. A bússola interna que o guiara pela vida, pela música e pelo amor, agora estava quebrada. Nos dias, semanas e meses que se seguiram, Robin vagava por aparições públicas, entrevistas, premiações, pelos palcos que um dia dominou com paixão. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Seus olhos já não brilhavam da mesma forma. Sua voz, antes um instrumento poderoso de expressão e alegria, agora tremia sob o pesado manto da dor. O brilho que havia definido sua arte se apagou, deixando um vazio que nenhum aplauso ou holofote podia preencher. Aquilo não era simplesmente luto. Era um colapso profundo do vínculo que um dia fora inquebrantável. Uma jornada lenta e dolorosa por uma perda tão intensa que ameaçava consumi-lo por completo. A noite que levou Maurice não foi apenas um momento no tempo. Foi o ponto em que tudo mudou. A noite que mudou tudo para Robin Gibb e para o legado dos irmãos que um dia cantaram como se fossem um só. O silêncio entre as notas. Nos anos que se seguiram à morte de Maurice, um silêncio pesado se instalou na vida de Robin, mais profundo que qualquer pausa em uma música ou intervalo entre apresentações. A energia vibrante que antes fluía por seu corpo parecia ter se apagado. Embora ele continuasse a se apresentar e cantar, a centelha que acendia sua presença no palco estava inegavelmente extinta. Era uma ausência sutil, algo que não se podia descrever com palavras, nem captar com o ouvido, mas pairava no ar, um peso invisível que envolvia cada nota que ele cantava. As melodias agora carregavam uma tristeza diferente, uma dor silenciosa sob o falsete que antes voava com tanta leveza. Robin começou a se recolher com mais frequência, buscando refúgio longe dos olhos do público nos muros ancestrais de sua mansão do século XIII em Thame, Oxfordshire. Era um lugar impregnado de história, com paredes de pedra banhadas pelo brilho suave de vitrais e pelo tremeluzir da luz das velas. Tornou-se seu santuário, um lugar onde podia enfrentar os fantasmas do passado sem distrações. Ao lado de sua devotada esposa, Duina, começou a registrar seus pensamentos e memórias de uma forma que nunca antes ousara, por meio de horas e horas de gravações de áudio pessoais. Não eram entrevistas polidas
nem narrativas cuidadosamente roteirizadas. Eram conversas íntimas, cruas e profundamente honestas. As fitas que romperam um segredo centenário. No silêncio antigo de sua mansão do século XIII, Robin Gibb, o lendário B.G., embarcou em uma jornada íntima ao passado, capturada em horas de gravações de áudio pessoais. Fitas que carregavam o ritmo da própria voz dele, falando diretamente do coração. Convidou Duina, sua esposa, uma artista apaixonada por escrita, a lhe perguntar qualquer coisa sobre a ilha de Man, seu local de nascimento, sobre os primeiros dias dos Bee Gees, antes da fama e dos holofotes, sobre o irmão que ele perdera e de quem jamais conseguira se despedir de verdade. O que começou como perguntas simples se transformou em longas e sinuosas conversas que se estendiam até altas horas da noite, pontuadas por silêncios calmos e momentos de profunda reflexão. Um eco perturbador do passado. Com o passar do tempo, a saúde física de Robin se deteriorava. O avanço brutal do câncer de cólon e fígado deixava marcas. Esgotava a força do corpo, mas jamais embotava a clareza de sua mente. Apesar da fragilidade, seu espírito criativo permanecia feroz. Compunha músicas até o fim. O ato de criar era sua âncora com a própria vida. Muitas vezes, na quietude da noite, acordava com letras girando em sua mente. Nenhum caderno ou partitura ficava fora de alcance. Pedaços de papel, páginas arrancadas de livros, guardanapos da cozinha e até recibos tornavam-se telas para seus surtos repentinos de inspiração. Esses fragmentos testemunhavam uma mente inquieta, buscando consolo na melodia e nas palavras. No entanto, em meio a esse turbilhão criativo, Robin confessou a Duina, durante essas longas sessões de gravação sem filtros, que algo muito mais sutil o perseguia. Não era uma dor física nem uma enfermidade, mas uma sombra persistente que agarrava seu espírito. Algo que o visitava repetidas vezes, recusando-se a soltá-lo. Ele a chamou de a voz no salão, um eco do passado que surgia tanto nos sonhos quanto nos momentos de vigília. Cada sessão de gravação era mais do que uma tentativa de documentar sua vida. Era uma forma de terapia, um meio de confrontar a presença perturbadora que invadia sua paz. Não havia preparação antes das gravações, nem edição depois. Apenas confissão crua e catarse capturadas em tempo real. Certa noite, enquanto Duina supostamente pressionava o botão de gravação, Robin fez uma pausa e falou com uma intensidade tranquila, como se estivesse se libertando de uma vida inteira de silêncio. "Finalmente estou revelando isso", disse ele, com a voz firme, porém carregada de emoção. "Porque isso já não me deixa dormir." O que ele revelou foi o sonho recorrente com seu irmão gêmeo, Maurice. Um sonho em que os limites entre a vida e a morte se desfaziam, onde o riso e a música voltavam a preencher um cômodo que deveria estar vazio. Um sonho que o consolava e o atormentava ao mesmo tempo, lembrando a Robin que certos laços jamais se rompem de verdade, nem mesmo com a morte. Um reencontro agridoce além do véu. Nos 2 últimos anos de sua vida, Robin, segundo relatos, ficou preso em um ciclo inquietante de sonhos dos quais não conseguia se libertar. Mas, pouco antes de sua morte, Robin Gibb finalmente se abriu sobre seu irmão gêmeo, Maurice, e revelou a verdade impactante. Noite após noite, sua mente invocava a mesma cena vívida. Uma que se sentia mais como uma visita agridoce do que como um simples sonho. Nessa suposta visão recorrente, ele caminhava por uma porta familiar, o rangido suave ecoando como uma velha canção, acompanhado de seu irmão Barry. O cômodo ao qual entravam era banhado por uma luz morna, um espaço íntimo carregado pela presença invisível de memórias e emoções não ditas. E ali, sentado confortavelmente como se o tempo não tivesse passado, estava Maurice. Seu rosto exibia o mesmo sorriso travesso, aquele que um dia fora farol de risadas e consolo durante a juventude compartilhada. Uma guitarra repousava sobre seu colo,
os dedos posicionados de forma a tocar melodias que só os irmãos sabiam interpretar. O ar entre eles era denso com a linguagem silenciosa do parentesco, um idioma nascido de anos de harmonia, de brigas e de sonhos em comum. Falavam livremente, como se os anos de separação tivessem desaparecido. Piadas internas enchiam o espaço. Ideias musicais flutuavam como pardais e o riso brotava como um poço há muito lacrado. Era como se o sonho oferecesse a Robin a chance de reviver os momentos que mais ansiava. Sessões de composição, noite adentro, brincadeiras infantis, aquele profundo sentimento de pertencimento que só a família pode oferecer. Mas esses momentos eram frágeis, escapando de suas mãos como névoa. Quando o sonho chegava ao seu final inevitável, Robin e Barry se preparavam para deixar o cômodo. Maurice também se levantava para segui-los, um gesto cheio de esperança e da promessa de um reencontro. No entanto, repetidas vezes, uma barreira invisível o impedia. Não importava o quanto estendesse a mão, não importava quantos passos desse, Maurice permanecia ali, impossibilitado de cruzar o limiar. A dor da separação era palpável nesses momentos. Um eco dilacerante da perda que Robin carregava em cada hora de vigília. E nessas horas escuras, Robin buscava consolo. O segredo inconfessável de Robin Gibb. Em suas horas mais sombrias, Robin Gibb, a alma dos Bee Gees, não buscava consolo na fama ou nos aplausos, mas na presença inabalável de sua esposa, Duina. Encontrava-a onde quer que estivesse. Na cozinha preparando uma refeição silenciosa, no estúdio cercada por instrumentos que um dia sustentaram as canções do irmão, ou na sala de estar, onde as memórias sussurravam de cada canto. E ali, ele se permitia chorar, sem vergonha, sem disfarces, em lágrimas cruas. Dwina mais tarde refletiria sobre esses momentos, dizendo suavemente: ele não gostava de sonhar, porque os sonhos sempre eram dolorosos. Para Robin, o sonho não era descanso. Era a reabertura de feridas que nunca cicatrizaram por completo. Robin nunca superou a perda de Maurice, nem por um único dia. E a verdadeira verdade que carregava dentro de si, aquela que revelou antes de morrer, era que ele não lamentava apenas o passado. Ele continuava vivendo com a perda. Os sonhos nunca cessaram. Ele ouvia Maurice na música, via-o no espelho, sentia-o nas melodias. Não acho que eu tenha deixado ele ir de verdade, sussurrou Robin, segundo consta, em uma das últimas gravações. Talvez eu nunca tenha sido feito para isso. No dia em que Robin faleceu, em maio de 2012, seu filho R.J. colocou um telefone sobre o peito do pai. Estava tocando I Started a Joke, a canção que Robin escrevera décadas antes, inspirada pelo zumbido de um motor de avião. A mesma música que Maurice certa vez chamara de sua favorita. E como Duina diria mais tarde, parte dele ficou naquele quarto com Maurice. Se você tivesse uma última chance de conversar com alguém que perdeu, o que diria? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nos comentários. Nos comentários.